Hello, everybody. Good evening. So, let's give it maybe 2 minutes more, just so we can let people join us. So, today is going to be our last session, and I'm already missing you guys because I've really enjoyed our series. So there's a storm starting here where I am. I'm in Copacabana. I hope that doesn't stop people from joining us tonight. So I'll start sharply at 6:05, okay? And I did send, I believe that Esther sent you the material for it. Oh, hello, Esther. I see Esther is here with us. Oh. I believe we can start. And I hear a little bit of a microphone sound. If everybody could please turn off the mic. There. Yeah, I'm not really a big expert on eu não acho que agora silenciou, né? Que eu tenho medo de me atrapalhar, gente. Eu sou assim, zero à esquerda com Zoom. I could try to, but I think it's going to be okay. Eu só vou pedir outra vez quem puder silenciar o microfone, tá? Para não dar microfonia mesmo, né? No som. Okay, I think we are ready. So let's start. So today our topic is contract law, and we're going to focus on clauses. But before we do that, I do need to go over some concepts with you. So let's begin. So let's talk about contract. What is a contract? And let's begin with vocabulary. So the first term we need to know when we are talking about contracts is the term party in the singular form, and parties in the plural. So parties, partes. And then we do need to pay very close attention to the preposition that goes with the noun party. You are a party to the contract. A parte do contrato, party to the contract. So that's a collocation, words that go together. Party to the contract. Very important to remember the preposition. Third word we need to pay attention to is enforceable. Enforceable.
executável em juízo. Executável. And I do believe we spoke about that in our last session. There is this word enforcement, que é a fase de execução do processo, né, em geral. But to enforce, in this sense, in contract law, enforce and enforceable, executar, executável. Wow, the sky is falling here. A lot of thunder. Bastante trovão. Okay, the next one, we have the verb to bind. And juntar, né? Fusionar. And then legally binding. Legally binding, juridicamente vinculante. Legally binding. And then we have the word agreement, que é acordo, tá? But it is used sometimes to convey contrato, even though there is a difference. We are going to see further down, okay? So let's look at the first definition then. A contract is an agreement between parties creating mutual obligations that are enforceable by law. Enforceable by law. Good. Moving on. So, are agreement and contract synonyms? Let's look at some vocabulary first. Interchangeably, intercambiavelmente. Subset, subconjunto. To meet legal criteria, atender a critérios jurídicos. To meet your deadline, cumprir o prazo. To meet someone's standards. Wow. To me, atender ou estar naquele padrão, né? Sorry, foi tão alto que eu até me assustei. Okay, and again, enforceability, enforceable, executável. Enforceability, exigibilidade. So, agreement and contracts do not have the same legal definition. So, they are not synonymous. They are, however, used interchangeably in the title of contracts. Então, nos títulos dos contratos, você muitas vezes vai ver rental agreement, contrato de aluguel, né? So, agreement is used, but there is a major difference. But why are they used interchangeably? This can be attributed to tradition. Okay, legally, all contracts are agreements, but not all agreements are contracts. Então, all contracts are agreements, mas nem todo agreement é contrato, tá? Nem todo acordo é contrato. A contract is a subset of agreements that meets the legal criteria for enforceability. The key distinction está in the presence of the necessary elements, essential elements, os elementos essenciais, to create legal obligations and the enforceability of those obligations in a court of law. A court of law em juízo. So, parties to the contract, as partes do contrato, né? You have the contracting party, o contratante, and you have the contractor, o contratado. However, these are very generic terms. They are general terms. It is more appropriate to use the specific terms according to the type of contract. Então, dependendo do tipo do contrato, é melhor usar o termo específico, né? So here I bring you some examples. Service agreement, prestação de serviços. The contracting party, o contratante, is usually called or termed client. The contractor, o contratado, service provider.
Agency agreement, representação comercial. The contracting party is the principal and the contractor is the agent. Rental agreement. Contrato de locação de curto prazo. Locação imobiliária, né? Tenant, locatário. Landlord, locador. Now, lease agreement. When we talk about a lease agreement, if we are talking about real estate, bens imóveis, if we are talking about real estate, then it is a long-term contract, contrato de longo prazo. But if we're talking about chattel, bens móveis, then it is then it will vary. It's called a lease because, you know, that's the term that is used, basically. So, contracting party is the lessee, and contractor, lessor. Okay. It's very interesting. I think I skipped. I'm trying to look for here it is. Okay, we're going to get to that later. Sorry. Now, I'm going to show you something here. It might seem to you like I'm going crazy, but just bear with me a little bit, tá? Então, fiquem comigo que vocês vão entender por que eu tô falando isso. It's a false friend alert, tá? Um falso cognato, uma falciane aparecendo aí. So, I would like you to remember that if you don't pop the champagne, you don't celebrate, okay? And I'm going to show you what a celebration is. Sorry. So, geez, I'm sorry. So this is a celebration. You see, everybody is like toasting. A toast é brinde, né? Toast, brinde. Toast também pode ser torrada, tá? So toast, T-O-A-S-T, toast. So these people, they are celebrating. This is a celebration. You have Christmas celebration. You have a birthday celebration. So this is a celebration. Now, when we talk about contracts, we talk about execution, contract execution, celebração de contrato, ou assinatura do contrato, okay? No one is popping the champagne, no one is toasting, we are just signing a document. We are executing the contract. We are entering into a contract. We are signing a contract. So, celebrar contrato, to execute the contract, to sign the contract, to enter into the contract. If you speak to a native, speaker about celebration and celebrating, they are going to think, where is the champagne? You know, if you're celebrating a document, well, something must have happened. You must have done something very nice, great outcome, because this is a celebration here. This is a celebration. Celebrar contrato, to execute the contract, to execute the contract, to enter the contract. And as you see, it's in red, né? Vocês estão vendo que estão em vermelho. A gente já sabe que eu coloco os falsos cognatos em vermelho, because a execução do contrato, o cumprimento do contrato é contract performance. Performance. You should perform the contract diligently. Diligently. Okay. So contract performance, execução de contrato. Contract execution, celebração de contrato. We have a little, and then the last term, breach of contract. Breach of contract. Inadimplemento contratual. You may have heard the term quebra de contrato, but it's not as technical, right? So when we are looking at translating legal English terms, we try to use the most technical term possible.
So, breach of contract, inadimplemento contratual. So, just so we can be a little bit more exposed to the term, let's read this paragraph together, please. What is contract performance? Contract performance is the process of fulfilling the promises made in a contract. For parties to perform a contract successfully, ou seja, para as partes executarem o contrato com sucesso, they have to deliver the results they've promised in the agreement, and usually within a certain time frame, período de tempo. Ok. Let's talk then about inadimplemento contratual, que é como? Breach of contract. Breach of contract. And remedies. Remedies. And remedy, I'm going to tell you, is a false friend. You're going to see that it is in red. Ok? We should shy away. A gente tem que tentar evitar, né? Shy é ser tímido, né? We should shy away, a gente tem que evitar cair na tentação de traduzir literalmente as coisas. So, as we saw, breach of contract, inadimplemento contratual, remedy or relief, né? Remedy singular, remedies plural. And relief is a synonym for remedies. Now I'm going to ask you to remember our very first class about common law and how we spoke about courts of law and courts of equity. Do you recall that when common law was emerging, courts of law could not always deliver fair and equitable rulings? O que são rulings? Sentenças, né? And for that reason, courts of equity were created. And sometimes courts of law and courts of equity used different terms to express the same thing. So this is one of the examples. In court of law or courts of law, the term remedy was employed. Remedy. In courts of equity, the term relief was employed. Relief. And both of them mean tutela, provimento judicial, medida judicial, prestação jurisdicional, tutela jurisdicional. Another important word that leads to confusion, it is a falso cognato. We all know the word damage, right? Damage quer dizer dano. Damage, dano. However, if you talk about damages with an S at the end, that means indenização. Indenização. Then we have the word, or the term, I should say, specific performance. Execução específica da obrigação. We also have the term harm é machucar, ferir, né? We have harmed party or injured party, que é a parte lesada. A parte lesada. And then when you have a contract and you have a dispute, you have a problem, or you have a breach of contract, maybe one of the parties did not perform the contract appropriately, did not deliver on their promises, you have a breaching party, parte inadimplente, and you have the non-breaching party, the party who is not at fault, who did perform the contract well. So that's the parte adimplente, So breach of contract and remedies. A contract is legally enforceable
ou seja, juridicamente exigível. And the parties can seek é buscar, né? Legal remedies, a tutela jurisdicional, tutela jurídica, if one of the parties fails to fulfill its obligations, ou seja, não cumpre as suas obrigações. If someone fails to fulfill their the contract's obligations, they are in breach of contract. They are the breaching party. The breaching party, parte inadimplente. So, if a promise is breached, the law provides remedies to the harmed party, often in the form of monetary damages. E o que são damages aí? São danos? Não, não são danos. Monetary damages, indenização. Indenização. Or in limited circumstances, in the form of specific performance of the promise made. So usually for a breach of contract, whenever you have, whenever the contract has been breached, the rule of thumb, a regra geral, né? The rule of thumb, isso não é uma terminologia jurídica, é uma terminologia do inglês do dia a dia, rule of thumb. Regra geral. The rule of thumb is that you can seek monetary damages. You can seek monetary damages, indenização. However, in some specific circumstances, you can seek specific performance. Specific performance. Now, let's talk about the essential elements of a common law contract. And here we need to pay attention because they are not every single element is present in our legal system. Legal system, vocês lembram? Legal system, ordenamento jurídico. Então, o que eu estava dizendo é que nem todos os elementos essenciais de um contrato do common law estão presentes nos contratos do nosso ordenamento romano-germânico. So let's see what I'm talking about. So, vocabulary. First word, offer. Offer. For contract formation, right? You have to have the offer. The offer is the proposta. Sometimes, not always, but sometimes you might have a counter offer, right? The counter offer, a contraproposta. The counter offer, counter offer, contraproposta. You certainly need the acceptance, aceitação, acceptance. And finally, we come to the third element that must be present, and it is not an element that we have, it's not an essential element in contract formation within our legal system, which is consideration. You see that the word is in red, né? Tá em vermelho por quê? Porque é um falso cognato. Obviamente, a palavra consideration, como consideração, existe em inglês. But one of the characteristics of legal English is what? Uma das características do inglês jurídico é que palavras do dia a dia adquirem um outro significado, certo? So, in contract formation, one of the essential elements is consideration, contraprestação. Okay? Let's see what we have to say about that. So, for a common law contract to be valid, three essential elements must be present: offer, acceptance, and consideration. Okay. Let's talk a little bit about consideration.
consideration. To be legally binding, quem lembra desse termo? Legally binding. A gente falou no começo da aula, legally binding, to bind particles together, juridicamente vinculante. Então, to be legally binding as a contract, a promise must be exchanged for adequate consideration. Bem, continuamos na mesma, né? A promise must be exchanged for adequate consideration. So, a consideration, contraprestação, é um elemento essencial dos contratos do common law, sem equivalente direto no Brasil. Aproxima-se da ideia de sinalagma e indica que cada parte está dando e recebendo algo de valor, o qual não precisa ser necessariamente expresso em dinheiro no contrato. Dessa forma, a promessa de doação não é considerada um contrato no common law. Então, o contrato de doação, ele não é exigível, né? Within the common law system. There are exceptions. I'm going to bring you one exception, because usually it's very difficult for a Brazilian lawyer to understand that a contract involving a donation is not legally binding. But first, let's finish talking about the additional elements of a contract or in a contract. Legal capacity of the parties. Legal capacity of the parties. Capacidade das partes. And then legality of the subject matter. E está em vermelho porque induz a erro, né? Subject, sozinho quer dizer sujeito, né? Ou matéria, né? So, subject matter é o objeto do contrato, tá? Então, legality of the subject matter, objeto lícito. So, you can also talk about the subject matter of a suit. The subject matter of a suit. A suit, uma ação, né? O objeto da ação. So, the subject matter of a contract, objeto do contrato. So, the subject matter of a contract, o objeto do contrato, is the goods or services for which the parties have bargained. One party providing the goods or services in exchange for something else. Now let's talk about consideration. I did tell you that I was going to bring you an example of an exception in which, a contract form without consideration would be enforceable. So, some vocabulary. And for reliance, confiança. To rely on something é contar com algo, né? Então, confiar em algo. To recover, literalmente quer dizer recuperar, né? To recover, obter sentença favorável, ganhar a ação, ter seu pedido julgado procedente ou ser indenizado. And now this is what is of interest to us. Promissory estoppel. Promissory estoppel. O promitente fica vinculado à sua promessa caso o descumprimento da promessa possa prejudicar o promissário. Esta regra se chama promissory estoppel. So, within contract law, promissory estoppel refers to the doctrine that a party may recover on the basis of a promise made when the party's reliance on that promise was reasonable, and the party attending to recover detrimentally relied on the promise. Aqui tem um vídeo que eu sugiro que vocês acessem depois da aula,
Ou seja, if because you were counting on that donation, you missed an opportunity and you incurred expenses, you were harmed. This can be used to the doctrine of promissory estoppel can be used to mitigate your loss, even if you did not provide consideration within the contract. Okay, so now we will go into the details of contract clauses. And obviously, we are not going to be looking at every single type of contract clause. That would be impossible. I'm bringing you the most important or most striking clauses. So, first we're going to go down a list. Primeiro eu vou listar as cláusulas que a gente vai estudar e depois a gente vai ver o exemplo de cada uma, tá? So, first one, recitals or whereas clauses. Exposição dos motivos, os considerandos. Second, sorry, guys. Second, definitions. Definições. Third, representations and warranties. Declarações e garantias. Fourth, covenants. Obrigações. Covenants. Obrigações. Conditions, precedents. Condições. Conditions, precedent. Condições. Essa palavrinha aqui um pouquinho diferente. Remedial provisions. Remedial provisions. Provisões judiciais. And there are different types of remedial provisions. Liquidated damages. Cláusula penal, bem diferente, né? Liquidated damages, cláusula penal. Indemnification, indenização. Agora vamos parar aí um momento, né? A gente já aprendeu essa palavra indenização, e qual foi a palavra que a gente aprendeu? Que é um falso cognato, né? Que estava em vermelho. A palavra era o quê? Damages. There is a difference. You can sue for damages, and the court will determine damages. So when a judge looks at a case and he or she determines damages, you used essa indenização se chama damages. Now, indenização objeto, né, de cláusula de contrato é indemnification. É já aquela indenização prevista em cláusula contratual. Então, indemnification é a indenização prevista em cláusula contratual. Now, the other remedial provision is acceleration. Acceleration, meaning accelerate, right? Antecipação do vencimento. Antecipação do vencimento. And termination, extinção. Additionally, we have miscellaneous or boilerplate clauses. Boilerplate clauses, cláusulas padrão. Boilerplate is usually a term that refers to anything that is already ready. No, that's not a good way of putting it. Already pre-established, and sometimes something you just have to fill in. É um formulário já feito, por exemplo, é o boilerplate, né? É um template, é um boilerplate. E essas cláusulas, por exemplo, cláusulas de adesão, boilerplate. But cláusulas padrão são chamadas de boilerplate. They repeat themselves in different types of contracts. So, you have
governing law, direito aplicável, not to be confused with jurisdiction, cláusula de eleição de foro, uma é independente da outra, né? Severability, cláusulas independentes, e a gente vai ver o que é isso. Entire agreement, acordo completo. Language, idioma. Essa palavra aqui está em francês, tá? Aí o americano diria force majeure. Force majeure. Force majeure, mas force majeure. Caso fortuito e força maior. Sim, envolve os dois, apesar da tradução literal, obviamente, ser força maior. Okay, so now let's look at each one by one. Let's define them and let's look at an example, okay? So here I remind us of the terms agent, contratado, principal, contratante, num contrato de quê? De representação comercial. And then proprietary information, é a informação proprietária ligada à propriedade intelectual, a trademark, ou informação confidencial, tá? So, wait a minute. Eita. Where did the whereas clauses go, guys? Oh, no. Well, let's keep the whereas clauses, which, well, let me take a look. Let me try to open my... There is a mistake here on the document. First, let me make sure it's not at the end of the document. Let me see again. Oh, sorry about that. Where do I go now? No, sorry. Let me scroll down and see if maybe it's not at the end. It is not. Guys, give me just 1 minute, okay? Please. Okay, I'm already sharing the screen with you guys, right? Gente, vocês podem me avisar se vocês estão vendo a tela? Ótimo, ótimo. What I'm going to do is I'm going to talk about the whereas clauses at the end, okay? But the whereas clauses, os considerandos, são cláusulas que estão no começo do contrato. Elas não são juridicamente vinculantes. They are not legally binding, but they can be used by the judge to interpret the contract, to help interpret the contract. Any obligations that are going to be included in the contract should not be included before the last part of the part that's right at the end of the whereas clauses. Exactly because of the fact that they are not legally binding.
I will send you a slide with an example of whereas clauses, os considerandos. It basically talks about, or it basically exemplifies, portrays the mindset of the parties as they gather to execute a contract. To execute a contract, celebrar contrato. Okay, and then right after the whereas clauses, we have the definitions of important terms that will be repeated within the contract, with the goal of eliminating any type of ambiguity. So, let's talk about as cláusulas de definições. A definition clause, also known as a definition section, is a part of the contract that provides clear and precise meanings for specific terms used throughout the agreement. Throughout. Ao longo de todo o contrato, tá? Essa é uma palavrinha, é uma preposição que eu gosto muito de ensinar, né? São through, através, and throughout, ao longo de, throughout the agreement. This section helps avoid confusions and ensures, garante, that all parties involved have a shared understanding of key terms. So, então, aqui a gente tem um exemplo, né? De uma seção, de uma cláusula de definição. Agency services, prestação de serviços de representação comercial. Shall mean the services to be provided by the agent as outlined, descrito, in section 2 of this agreement. Effective date shall mean the date on which the agreement becomes legally binding, outra vez, legally binding, juridicamente vinculante, as specified in section 10. Commission shall mean the fee payable to the agent, the fee é a taxa, né? Payable to the agent for the successful, ou honorário nesse caso, for the successful completion of a transaction as detailed in section 4. Principal, contratante, shall refer to the party engaging the services of the agent as identified in section 3. Há uma coisa que não está escrito aqui, mas vocês podem ver, normalmente essas definições são, você coloca o termo em letra maiúscula, entre aspas, e toda vez que esse termo aparece no contrato, ele vai ser usado no contrato, ele vai ser repetido dessa forma, letras maiúsculas e entre aspas, tá? Principal shall refer to the party engaging in the services of the agent as identified in section 3. Finally, confidential information shall include, but is not limited to, any proprietary or sensitive information disclosed, revelada, by either party during the term of this agreement. Outro tipo de cláusula, representations and warranties, declarações e garantias, These are statements made by one party to another regarding certain facts and conditions, which, if untrue, may give rise to legal consequences. Ou seja, essas declarações e garantias têm de ser cumpridas. The seller, here is an example. The seller represents and warrants that, as of the date of this agreement, all financial statements provided are accurate and complete. O vendedor declara que até a data deste contrato, todas as demonstrações financeiras, so financial statements, demonstrações financeiras fornecidas, são precisas e completas. Fourth type of clause, covenants. Covenants are legally binding promises, legally binding, juridicamente vinculante,
or commitments made by one party to another, specifying actions or behaviors that must be undertaken, precisam ser feitos, né? Or avoided, o que fazer ou abster-se de fazer, né? The borrower covenants to maintain insurance coverage throughout the term of the loan. The loan, gente, prestar atenção nessa pronúncia, L-O-N só, esquece o A na hora de pronunciar. Loan, loan. O mutuário se obriga a manter cobertura de seguro, insurance é seguro, tá? Insurance. Cobertura de seguro durante todo o prazo, throughout the term, durante todo o prazo do empréstimo. An additional clause, conditions precedent. Precedent. Então, precedent que precede, né? Condições. Conditions precedents are events or actions that must occur before certain obligations under the contract become effective. So, for example, this contract is conditional on obtaining all required regulatory approvals. Este contrato está condicionado à obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias. So, regulatory approvals. So, this is a condition precedent. If this condition is not fulfilled, there will be no, the party will not be forced to execute the contract. Now, contract clauses are remedial provisions, provisões judiciais. These are clauses that descrevem actions, penalties, penalidades, or remedies. O que são remedies? Remedy or relief, tutela, prestação, tutela jurisdicional, né? Available to the parties in the event of a breach of contract, inadimplemento contratual, or other specific situations. So, in the event of a material breach, the non-breaching party, será que a gente lembra? Quem é a non-breaching party? A breach of contract, inadimplemento contratual. Então, the breaching party, a parte inadimplente. And the non-breaching party é a parte adimplente. Non-breaching party, parte adimplente. So, in the event of a material breach, the non-breaching party may seek, buscar, specific performance or pursue other remedies available at law. Em caso de violação substancial, a parte adimplente poderá buscar execução específica ou buscar quaisquer outras medidas judiciais disponíveis por lei. Now let's talk about the remedial provision, as provisões judiciais. There are four major types of possible remedies. The first one, liquidated damages, cláusula penal, liquidated damages. Liquidated damages are the exact amount of money or a set formula to calculate the amount of money a party will owe if it breaches a contract. A party will owe. To owe, dever. I owe you, eu te devo, né? Dever. I have many students who they confuse owe and own. Own é ter alguma coisa, né? Ter a propriedade de alguma coisa. I own a car. And because of that, I owe the bank a lot of money. So I own a car. And because of that, I owe the bank a lot of money. So to owe, dever. But now we need to start back. So liquidated damages are an exact amount of money or a set formula to calculate the amount of money a party will owe if it breaches a contract.
in order to compensate the injured party for its losses. So injured party, injury or harm, injury. E a palavra harm, they mean dano, right? So the injured party é a parte lesada. Liquidated damages must be clearly stated in a section or a clause of a contract and agreed upon by the parties prior to entering a contract. Entering a contract, to enter a contract, celebrar contrato. Antes da celebração do contrato. So liquidated damages are a variety of actual damages and a remedy for breach of contract. Now, the other possible remedy is indemnification. Indemnification, indenização. E outra vez lembrando, quando o juízo concede a indenização, aquela indenização pleiteada numa ação judicial, damages. Indenização especificada em cláusula contratual, indemnification. Então, muitas vezes, quando há inadimplemento contratual, além da indemnification, the party may sue for damages as well. The party might be already entitled to indemnification because of a clause, and additionally, the party may sue for damages as well, depending on the contract. So, the indemnification clause is a contractual provision in which one of the parties agrees to compensate and protect the other party from specific losses, liabilities, responsabilidades, né? Or legal costs that may arise from certain events or circumstances. It serves to allocate risks, alocação de riscos, and responsibilities between the parties by outlining, delimitando, né? Delimitando, outlining the scope, o escopo of indemnification and the conditions triggering such obligations. Então, ela vai delimitar o escopo das condições que fazem surgir o direito à indenização e é isso, triggering such obligations, né? Triggering, dando ensejo, né? Triggering such obligations. Okay, continue. The two last remedial provisions, possible remedies. Acceleration, a antecipação do vencimento. Accelerated clause is a term in a loan agreement that requires the borrower to pay off the loan immediately under certain conditions. For example, mortgages, financiamento imobiliário, né? Generally have an acceleration clause that is triggered if a borrower misses too many payments. Acceleration clauses most often appear in commercial mortgages, financiamento imobiliários comerciais, and residential mortgages. Okay, let's continue. Termination. A termination clause is a provision within a contract that outlines the conditions and circumstances under which the agreement can be terminated. It specifies the rights and responsibilities of each party in the event of a termination. A extinção, né? Including any notice periods. Notice period, notice é aviso, né? Então, um aviso prévio. Grounds for termination and potential consequences. Grounds são o que dá os motivos, né?
Os fundamentos, perdão, os fundamentos. This clause helps establish a clear framework for ending the contractual relationship and may address issues such as breaches, inadimplemento, insolvency, and other triggering events that warrant termination, que dão aso à extinção do contrato. Extinção do contrato. Continuing, miscellaneous or boilerplate clauses, essas cláusulas padrões, né? Boilerplate clauses, also known as standard or miscellaneous clauses, are common provisions in contracts that address general and procedural matters, often applicable regardless of the specific content of the contract. Então, elas são utilizadas numa variedade, uma variedade de contratos. E são, muitas vezes, assim, colocadas no final, né, menorzinhas. Boilerplate. So, the first type of boilerplate clause, very common, especially in international contracts, the governing law. The governing law clause specifies the legal system or jurisdiction whose laws will be applied to interpret and enforce the terms of the contract. This clause helps provide clarity on the applicable legal framework and resolves potential conflicts regarding the interpretation and enforcement of the contract. Interpretation and enforcement of the contract. Então, exemplo de uma cláusula de direito aplicável, governing law. This agreement is governed by and construed in accordance with. Construed in accordance with the laws of the state of North Carolina. Este acordo é regido, governed, and interpretado, construed. You could use the word interpreted, but construed is it's the same thing, de acordo com as leis do estado da Carolina do Norte. Continuing on, a second type of boilerplate clause, cláusula padrão, boilerplate clause, cláusula padrão, or miscellaneous, is the jurisdiction clause, cláusula de eleição de foro. The jurisdiction clause in a contract designates the specific legal jurisdiction or venue where any disputes arising, lides, né? Arising from the contract will be heard and resolved. It identifies the court or tribunal. So it identifies the court, o foro, that has the authority to adjudicate matters related to the contract. E aqui tem uma palavra que é um false friend, eu esqueci de colocar em vermelho. Adjudicate. And education, que oh my gosh, a palavra tá me... sentenciar, julgar, julgar. Decidir, né? Decidir, em sede, em juízo. Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of, e aí você coloca o foro, né? Qualquer disputa decorrente ou relacionada a esse contrato será submetida ao foro da comarca de tal, né? Se for, no caso aqui do Brasil. Ok. Contract clauses, continuing, another type of boilerplate clause. Severability, cláusulas independentes. A contract provision that keeps the remaining portions of the contract in force, should a court declare one or more provisions unconstitutional, void, or unenforceable. Ou seja, isso protege o contrato, né? Essa cláusula, se uma das cláusulas for julgada inconstitucional, nula
ou inexigível, o contrato continua em vigor. Então, let's look at one of such clauses, severability clause, and its translation. If any provision of this agreement shall be held void, voidable, invalid, or inoperative by any competent judge, no other provision of this agreement shall be affected as a result thereof, and accordingly, the remaining provisions of this agreement shall remain in full force, and effect, as though such voidable, invalid, or inoperative provision had not been contained herein. Se qualquer disposição desse acordo for declarada nula, anulável ou inválida por qualquer juiz competente, nenhuma outra disposição desse acordo será affected. E, portanto, as outras disposições desse acordo continuarão em pleno vigor, em full force, em vigor, in force. Como se tal disposição nula, anulável ou inválida não houvesse existido. E essa cláusula e a sua tradução eu retirei do dicionário do Marcílio, porque a pequena dificuldade que a gente tem de trazer cláusulas de vários contratos diferentes para uma aula expositiva como essa é que tem todo um vocabulário técnico, não só do inglês jurídico, mas também atinente à área específica do contrato. E aí, para dissecar uma cláusula, a gente teria que ficar 20 minutos dissecando uma cláusula e seria bem entediante para vocês. Ok, so on one hand, né, de um lado a gente tem the severability clause, né? De um lado temos as cláusulas independentes, o que quer dizer que se que protege as outras cláusulas do contrato, caso uma seja julgada, né, nula ou anulável, no caso, ou inválida. Por outro lado, a gente tem a cláusula de acordo completo, entire agreement. The entire agreement clause, also known as a merger or integration clause. Merger quer dizer fusão, né? Cláusula de fusão, de integração. Is a provision in a contract that declares that the written document where the clause is included represents the complete and final understanding between the parties. Ou seja, o contrato que contém esta cláusula, o contrato-documento que contém essa cláusula representa o entendimento final e completo do acordo, né? Feito entre as partes. It stipulates that the written contract supersedes all prior oral or written agreements, negotiations, understandings, and representations related to the subject matter. O que é the subject matter? O objeto of the contract. Ou seja, ele é superveniente, né? Ele se sobrepõe a qualquer outro tipo de acordo oral que tenha existido antes, ou mesmo escritos. Essentially, it aims to prevent parties from relying on external statements or documents that are not explicitly incorporated into the written agreement, ensuring, certificando, né? That the terms within the contract are comprehensive and binding. E aqui também outra palavra que eu deveria ter colocado em vermelho, gente. Comprehensive, abrangentes e vinculantes. This agreement, including all scheduled hereto, all of which are incorporated herein by this reference,
contains the entire agreement and understanding concerning the subject matter hereof between the parties hereto. Acordo completo. Este acordo, incluindo todos os anexos incorporados por referência, contém todo o acordo e entendimento sobre a matéria entre as partes. Esther, eu vou mandar para você uma lista depois com todas essas preposições que dão muito medo, né? Herein, hereto, thereof, que são preposições que hoje em dia tenta-se evitar muito na linguagem por causa do movimento de plain language, né? De linguagem simples, mas é um cacoete, é um vício no inglês jurídico. Eu vou mandar uma lista para vocês. Desses termos e a tradução para o português, tá? Fica aqui essa promessa. Eu vou mandar para a Esther. Vou providenciar essa lista no fim de semana, gente. Então, eu mando para a Esther domingo a segunda, Esther, tá? E aí eu vou pedir para você, por favor, enviar para todo mundo, né, que compareceu. Ok. Another boilerplate clause, language, idioma. A language clause in a contract specifies the language in which the contract is written and most importantly, porque, assim, dizer que está sendo escrito numa língua, né, é um pouco evidente, but specifies the language that will govern interpretations and communications related to the agreement. This clause is particularly important in contracts involving parties that speak different languages or when there is a need for clarity on the language of legal proceedings. Então, os procedimentos jurídicos, né? The clause may also address the issue of translation discrepancies. Discrepâncias, né, na tradução. A gente vê que não é fácil traduzir o inglês jurídico. Tradução já é complicado. Tradução de inglês jurídico leva em conta o quê? Leva em conta não só os termos técnicos, como também os institutos distintos em cada sistema jurídico. Por isso que essa cláusula em contratos internacionais é tão importante. Stating which version of the contract will prevalecer, in the case of any inconsistencies between translations. Então, vamos ver aqui um exemplo dessa cláusula. This agreement shall be executed, celebrado, né? This agreement shall be executed, celebrado. In English and Portuguese versions, and in case of conflict, the English version shall prevail. The English version shall prevail. Este acordo será celebrado em inglês e português, e em caso de conflito, a versão em inglês prevalecerá, gente, está faltando o A no final. Prevalecerá. Continuing, the last clause. Force majeure, caso fortuito e força maior. Force majeure is a provision in a contract that frees both parties from obligation if an extraordinary event directly prevents one or both parties from performing. So, o que quer dizer isso, gente? Vamos lembrar o que a gente aprendeu no começo da aula. Contract performance. Contract performance é o quê? É a execução do contrato, né? É a execução do contrato. Contract execution é o quê? A celebração do contrato, né? A celebração do contrato. So, a non-performing party may use a force majeure clause as an excuse for non-performance, for circumstances beyond, que vão além, the party's control, que estão fora do controle da parte. And not due to any fault, que não se deve, né? Não se deve a uma falha, or negligence by the non-performing party, a parte que não está executando a sua obrigação. Now, some jurisdictions, like New York, interpret force majeure clauses narrowly.
Gente, isso aqui também se usa em linguagem constitucional, tá? To interpret something narrowly. Narrowly é restritivamente. Interpretação restritiva. So, interpret force majeure clauses narrowly. Restritivamente. And only grant excuses if the specific event is stated in the clause. If the specific event, is stated in the clause. Se a menção, né, ao evento específico na cláusula. As such, dessa forma, parties may agree to broaden or narrow the terms and conditions of performance. E aqui a gente tem uma cláusula bem grande. Eu só peguei uma parte da cláusula. Mas vamos tentar decifrar essa cláusula. If and to the extent that a party's performance of any of its obligations pursuant to, de acordo com, this agreement is prevented, hindered or delayed. Então, se a execução de alguma das obrigações de acordo com acordada nesse acordo for prevented, to prevent é impedida, hindered, dificultada ou atrasada, directly or indirectly, by fire, fogo, por fogo, flood é o quê? Gente, enchente, and earthquake é terremoto. Elements of nature or acts of God. Gente, acts of God é caso fortuito, tá? Uma tradução para acts of God, caso fortuito. Por isso que eu iluminei para deixar claro que force majeure refere-se sim a caso fortuito e força maior. Acts of war, terrorism, riots são motins, civil disorders, rebellions or revolutions, or any other similar cause beyond the reasonable control of such party, que estão além, né, de um controle razoável que possa ser exercido pela parte, each a force of major event, and such non-performance, hindrance or delay could not have been presented by reasonable precautions. Then the non-performing, hindered, or delayed party shall be excused for such non-performance. Shall be excused, né? Não será liable, não será responsável for such non-performance. Hindered or delay as applicable. A palavra é applicable. Of those obligations affected, the affected services by the force majeure event for as long as the force majeure event continues, and except as otherwise provided in the section, such party continues to use its commercially reasonable efforts to recommence performance. Whenever and to whatever extent, quando e em tal medida seja possível, without delay, demora, atraso, including through the use of alternate sources, ou recursos alternativos. Eu queria chamar a atenção de vocês para a pronúncia, né, dessa palavra, já que a gente está lendo. Alternate sources. Workaround plans, planos, workaround quer dizer planos no qual você vai circundar, né? Vai encontrar uma maneira de trabalhar de uma forma que você desvie, né? do que você tinha planejado antes. Or other means.
Então, gente, essa foi a última cláusula que eu trouxe para vocês. Fiquei devendo a whereas clauses, mas eu não estou conseguindo diminuir aqui o... talvez eu consiga sim, peraí. Eu estou tentando abrir meu Canva para poder mandar para vocês. Mas o que eu acho que eu vou fazer é mandar, assim que terminar a aula, eu vou mandar para a Esther essa parte do whereas clauses. E aí eu vou pedir para ela mandar para vocês. Porque é bem straightforward, né? Resumindo, whereas clauses são os considerandos. They set the stage, they detail, eles que detalham, né? O mindset, o que estava, as razões, né? Pelas quais as partes entraram em acordo e resolvem celebrar o contrato. Essa parte não é legally binding, ela não é legally binding, porque justamente fala só dá esse background, mas ela pode ser utilizada pelo juiz para determinar, para interpretar, né, o contrato. Para interpretar o contrato. Eu vou ler para vocês, porque eu estou com ela aqui, eu vou ler para vocês uma cláusula considerando, né? So, in English, first. Whereas the seller desires to sell the real estate. Considerando que o vendedor deseja vender o imóvel. Whereas the buyer desires to buy the real estate. Real estate. R-E-A-L, outra palavra, S-T-A-T-E, ou seja, imóvel, né? Real estate law é direito imobiliário. Real estate law, direito imobiliário. Whereas the buyer desires to buy the real estate. Considerando que o comprador deseja comprar o imóvel. Now, therefore, the parties hereby agree as follows. Assim sendo, tem entre si justo e contratado a celebração do presente contrato. So, only after this expression, now therefore, the parties here, now therefore, né? E assim sendo, só depois de assim sendo que as obrigações cláusulas que descrevem obrigações devem ser inseridas, tá? Porque só depois do whereas clauses é que começa a parte vinculante do contrato. So I will be sending you the slide with this specific clause. But I guess in terms of clauses for today, that's basically it. Let me look at the chat. Let me see. Oh, miscellaneous. Miscellaneous. Would you mind repeating the pronunciation of the word miscellaneous? Miscellaneous, miscellaneous, miscellaneous. And I really like your English. Would you mind repeating? Would you mind repeating? Miscellaneous. Miscellaneous, Victor. Thank you so much for the question. Miscellaneous. Miscellaneous. Anyone else has a question? Can I give you a couple minutes? Don't be shy. If you have any questions, not only regarding today's class, but the other classes, quaisquer perguntas, né, que vocês tenham, seja de hoje, seja das aulas anteriores, vocês podem enviar para a Esther. E ela passa as perguntas para mim e eu vou responder com todo prazer. O inglês jurídico é muito vasto, né, gente? Então, a gente está sempre aprendendo, todo dia eu aprendo, tanto o inglês jurídico quanto o português jurídico.
É, são vários ramos e sub-ramos. Peraí que eu acho que eu recebi uma mensagem aqui. Então, mas eu sinto muito prazer, eu espero ter conseguido apresentar para vocês também fontes onde vocês podem buscar mais informações, né? Tem todos esses links nos slides. Vou pedir para vocês também me seguirem no Speak Legal. O meu Instagram, o Instagram da Speak Legal não está tão ativo ainda em termos de postagem, mas a gente vai começar a fazer mais postagens. É, então, e o arroba é @speaklegal. Na verdade, acho que. Deixa eu ver se está aqui no próprio documento, mas eu acho que não está. Eu acho que a logo não tem o arroba. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para dizer para vocês. Só um instante. E aí eu vou também mandar, fico devendo a lista de todas essas hereby, here at, wherein, né? E mais uma vez reforçando que, apesar de serem utilizadas, há todo um movimento de plain language, né? A gente tenta se afastar dessa linguagem mais empolada e menos acessível ao público em geral e às vezes até mesmo aos próprios operadores do direito, né? A gente espera que não, mas é isso. Vou olhar aqui para dizer para vocês o arroba da Speak Legal. E talvez eu não consiga. Como eu sou enrolada com o tal de computador celular, é uma coisa inacreditável. Vou mandar para vocês, então, junto com a. É só speak.legal. Speak.legal. @speak, SPEAK, legal. Legal. Perdão, speak.legal. @speak.legal. @speak.legal. Guys, so if you have no more questions for me, I guess we are done for today. And I thank you so much for being with me all these sessions. Peraí que eu estou vendo que eu tenho algumas mensagens aqui. A Esther encaminhando a lista de presença. Muito obrigada pelas ótimas, foram ótimas. Muito obrigada, gente. Então é isso. Olha, eu agradeço muito, eu gostei muito de ter essa oportunidade de entrar em contato com vocês. Espero que o bichinho do inglês jurídico tenha picado vocês e que vocês tenham cada vez mais interesse. Os nossos advogados aqui no Brasil são muito competentes. Eu tenho tanto orgulho de participar da comunidade jurídica e eu acho que para a gente brilhar ainda mais no Brasil e no mundo, o inglês é fundamental, né, nesse mundo globalizado. Professora, teve uma pergunta aqui. Cadê a pergunta, gente? Porque eu não estou encontrando. Peraí. Muito obrigada por contar. Que fofos vocês, muito obrigada. Foi a pergunta sobre a pronúncia do miscellaneous? Miscellaneous? Essa eu respondi, né? A pronúncia de miscellaneous. Miscellaneous. Eu que agradeço vocês, gente. Eu que agradeço. O que significa a palavra majeure? Na verdade, é force majeure, né? Eu falo francês, então é force majeure. Força maior. É uma expressão em francês que é utilizada no inglês jurídico. Force majeure. Majeure, maior. Majeure, maior. Mas aí a gente dá aquela enroladinha, né? Não enroladinha no sentido de não saber. Tem que enrolar a língua, né? Force majeure.
É isso, gente. Então, eu agradeço muito, boa noite. é, e vou enviar a lista de palavras dos termos e também o slide que ficou faltando sobre o whereas clauses, tá bem? O slide eu vou mandar em seguida, e sobre o a cláusula considerando, e a lista das palavras vai ser mais para o final de semana. Muito obrigada e, e contem comigo sempre. Até logo, gente. Eu que agradeço, o prazer foi imenso outra vez. Tchau.